Que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Deputado Marcos Polon. Deputado Marcos Polon, honrado líder, Mato Grosso, tem a palavra Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente, colegas parlamentares. Eu ocupo essa tribuna nesse momento para fazer algumas questões que julgo pertinentes. Tomei conhecimento recentemente que o pinguço deu um esfrega na ministra da Saúde e ela saiu chorando. Aí eu pergunto para vocês, colegas parlamentares, já está liberado chamar o pinguço de machista, porque um colega nosso está respondendo o processo porque chamou de ladrão. Também os números da dengue mostram que várias pessoas estão vindo a óbito por falta de estrutura e o pinguço se recusou a comprar vacina do Japão para depois tentar viabilizar pelo Instituto Butantan, não conseguiu e 6 meses depois de atraso acabou adquirindo a vacina. Além disso, a morte dos Yanomamis aumentou em mais de 50%. Então eu pergunto ao meu colega deputado Fraga, está liberado chamar o pinguço de genocida? Que a gente não pode chamar de ladrão, mas e de genocida? Pode. E de machista, porque deu um esfrega na ministra? Pode. Mais do que isso, reduziu o Bolsa Família, está perseguindo os pobres, está perseguindo o Uber. Será que está liberado chamar, presidente, o pinguço de perdulário? Para quem está nos ouvindo, o que é perdulário? Aquele sujeito que não respeita o dinheiro, que gasta absurdamente e tem uma ganância absurda, viaja de maneira desmedida, com seus gastos absurdos, destruindo o Brasil e nos afundando numa dívida que vai ultrapassar 1 trilhão. E o pior, presidente, você não vê uma construção, você não vê uma obra, você não vê infraestrutura, só se vê boquinha. Eu acho que o pinguço deveria mudar o nome dos ministérios, em vez de Ministério do Governo, Ministério da Casa Civil, criar o Ministério da Boquinha, o Ministério do Ajeito, o Ministério do Arranjo, o Ministério do Jeitinho, porque é só isso que a gente vê nesse regime de exceção. Repito, um colega meu parlamentar está sendo processado porque o chamou de ladrão. Agora, nós passamos 4 anos ouvindo a esquerda cometer todo tipo de impropério nesse plenário, xingando todo mundo, depreciando todo mundo, distorcendo fatos, manipulando a informação. E agora simplesmente querem tolher a voz dos parlamentares. E mais, esse ano vi um parlamentar agredir um outro colega ali nesse plenário e nada aconteceu. E querem nos cercear a voz. Então pergunta, André Fernandes, está liberado chamar o pinguço de ladrão? Está liberado chamar o pinguço de genocida? Porque é isso que ele está fazendo, assaltando o Brasil, destruindo a nossa nação e assassinando o povo brasileiro de todas as formas possíveis e, dentre as mais vis de todas, avacalhando a economia, avançando com a inflação e destruindo a estabilidade jurídica do país. Obrigado, presidente. Desculpa, é oposição, Vossa Excelência tem total razão e eu peço desculpas. Sem problemas, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão aqui. Quero retirar um tempo precioso desse tempo de liderança para poder tratar sobre um tema extremamente importante, mas esquecido. Se eu não me matar antes, quando eles chegarem, irei me matar. Essa foi uma frase que eu ouvi de uma moça que foi condenada a 16 anos por conta dos atos do dia 8. Ela falou isso ao lado dos seus 2 filhos, sendo que um tem 8 anos de idade e autista, com sérios problemas psicológicos. Quando eu me encontrei com a família do Clezão, no velório dele, a sua filha disse o seguinte: não deixe com que a morte do meu pai seja em vão. E eu sei que o trabalho nosso aqui, político, passa a semana, passam-se os dias, passam-se os meses, e acaba que essas pessoas que estão no silêncio, que estão sendo deixadas no abismo para poder serem esquecidas, ainda continuam com as suas dores bastante vivas. E um dever moral que eu tenho aqui para com elas é não deixar com que mais mortes aconteçam. Eu quero relembrar aqui aos senhores de que essas penas, além de desproporcionais e injustas, estão sendo aplicadas a pessoas comuns que não possuem absolutamente nenhuma linha na sua ficha criminal.
Eu sei que há uma divergência muito grande da parte da esquerda e da direita do que seria ou não um golpe de Estado, ou se essas pessoas mereciam essas altas penas ou não. Só que eu quero lembrar aqui aos senhores de que existem corruptos no nosso país que não estão presos. Qual corrupto condenado, seja pela Lava Jato ou algum esquema de corrupção no nosso país, que anda com tornozeleira eletrônica hoje no nosso país? Não há. Nós temos pessoas hoje livres, estupradores, pessoas que cometem latrocínio, pessoas que atentam contra a vida do outro, que não pegam penas de 16 anos, 17 anos. Ocorreu algo semelhante, pior, no Capitólio, nos Estados Unidos, e tivemos pessoas ali que pegaram 4 meses de pena, 1 ano de pena, 2 anos, 4 anos. E aqui no nosso país nós estamos vendo pessoas sendo condenadas a 16 anos. E aqui é um dever moral meu, não como político, mas como ser humano que eu sou. E me estranha muito ver que a esquerda, que de fato, durante muito tempo, lutou, podemos se dizer assim, pelos direitos sociais, pelos direitos humanos, simplesmente colocar essas pessoas no mesmo rol que criminosos que inclusive estão sendo soltos. Temos líderes, por exemplo, do PCC, tendo seus bens devolvidos pela justiça. Qual hoje corrupto está preso no nosso país, eu lhes pergunto? Ou seja, eu preciso retomar a história dessas pessoas, porque enquanto estão tendo aí jantares com lagostas, estão tendo aí o seu dia a dia com seus familiares, vocês estão podendo usufruir da sua liberdade. Há uma mãe hoje que está no meu estado, a qualquer momento a ponto de tirar a sua vida. E não quero ser aqui uma pessoa que vai prever o futuro, mas haverá mais mortes no nosso país por conta de penas absurdas que estão sendo aplicadas por mera vingança política e ideológica. Mas o importante mesmo é perseguir um ex-presidente da República, que inclusive já está inelegível. Mas o importante é criar narrativas de importunação de baleia, é criar narrativas de cartão de vacinação, de um golpe de Estado, que inclusive agora o presidente da República disse que ele foi um covarde, porque ele não aplicou o golpe. Ou seja, isso não tem nem coerência lógica, senhores. Ou seja, ele seria corajoso se ele tivesse dado o golpe de Estado que vocês tanto não querem que ele tenha dado. Vocês precisam de fato combinar a narrativa, porque as pessoas, segundo pesquisas, não estão acreditando nas suas narrativas. Então eu quero aqui mais uma vez, eu sei que o meu papel aqui não é convencer corações e nem mentes, porque eu acredito que é o Espírito Santo que faz isso, convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então eu peço para que os senhores, inclusive, dirijam aqui minha palavra ao ministro Alexandre de Moraes, de que tenha de fato uma justiça correta, a tempo, porque a justiça fora de tempo é injustiça, com essas pessoas que estão sendo condenadas, estão tendo as suas vidas destruídas meramente por conta de uma vingança processual com o nome Jair Messias Bolsonaro. E eu não poderia deixar de dizer isso aqui, porque nós vivemos as nossas vidas, mas essas pessoas estão sendo esquecidas, e o meu papel aqui moral como ser humano é lembrar dessas pessoas. A nossa vida vai passando e a gente acaba esquecendo dessas pessoas que tanto estão sofrendo, e não quero mais uma vez aqui que esse vídeo seja requentado para um futuro de pessoas sendo mortas, suicidando por conta, mais uma vez, de uma injustiça processual que está acontecendo. Não vejo que há outra pauta prioritária do que a vida de pessoas inocentes que estão sendo deixadas ao baile, enquanto a vida aí de pessoas como ministros do Supremo estão com suas vidas aí sendo tocadas, com sua liberdade, enquanto isso tem famílias que em breve, espero que não, mas perderão aí entes queridos, porque não aguenta a pressão de uma injustiça. É isso, presidente, e peço que de fato Deus continue com os olhos abertos para essa nação e que haja justiça nesse país. Muito obrigado, presidente. Tempo de líder do PL, deputado Abílio Brunini. O governo Lula é o que mais apoiou a captação de petróleo na foz da Amazônia.
É no governo Lula que aumentou o número de mortos Yanomamis indígenas. É no governo Lula que o gás está sendo financiado pelos recursos do governo federal. É no governo Lula que as pessoas mais pobres estão sofrendo. É no governo Lula que todos os projetos que ele dizia que era a favor da esquerda está morrendo por de água abaixo e está mostrando que ele é mais a favor dos bancos. É o Lula que é a favor do capitalismo. Fala sobre socialismo, fala sobre comunismo, mas defende os bancos e o capitalismo. É o Lula que manda dinheiro para outros países e deixa o Nordeste passar fome e a míngua. É o Lula que apoia a máfia dos caminhão-pipa no Nordeste, teve projeto agora recentemente. Só faltou os deputados do pessoal começar uma gritaria aqui, fora Lula. Fora Lula! Porque o Lula é o maior demagogo desse país. Fala uma coisa, faz outra. Fala em defesa do meio ambiente e age contra o meio ambiente. O desmatamento no governo Lula só aumentou. Fala a favor dos indígenas e já tem caciques e índios e tudo quanto é lugar reclamando que estão morrendo na mão do governo Lula. O governo Lula é um dos que mais tem ajudado o desmatamento na Amazônia. O governo Lula mais tem ajudado os garimpeiros. O governo Lula mais tem ajudado a tudo que a esquerda combatia quando era Bolsonaro. Cadê essa esquerda dormente? É porque é tudo demagogo, demagogia. No governo Lula, os MSTs continuam MST. O movimento sem terra continua sem terra. O povo com fome continua com fome. Agora teve a questão do imposto de renda. Nem 2 salários mínimos não foi. Faltou R$300 para atingir a isenção a 2 salários mínimos. O povo mais pobre continua sofrendo no governo Lula. Alguém espera que a gente chegue e fale e faz o L. Não vou falar isso. Não vou falar para o pessoal do PSOL fazer o L. Não vou falar para o pessoal que mais sofre fazer o L. Não vou falar para o pessoal que está passando fome fazendo o L. Muito pelo contrário. Eu quero dizer a cada um desses que é agora, nas eleições de vereador e nas eleições de prefeito, é agora que você começa a desfazer o L. Chega de demagogia, chega de conversa fiada. É agora que você vai tirar os vereadores do PT. É agora que você vai tirar os prefeitos do PT. É agora que você vai tirar os políticos e prefeitos e vereadores do PSOL. É agora que você vai acabar com a hipocrisia da esquerda. É agora que você vai acabar com toda essa demagogia. Ou você quer continuar na sua cidade a máfia do caminhão-pipa, que está na mão do familiar do vereador, que está na mão do familiar do deputado. Ou você vai querer na sua cidade a continuidade daquele esquema que tira a água da transposição do Rio São Francisco para favorecer os políticos com contratos aliados e nos seus benefícios, deixando o povo passando dificuldade para oferecer facilidade e ainda assim enganar o povo. Os ricos estão mais ricos com o Lula. Os pobres estão mais pobres com o Lula. A sua popularidade caiu por conta da sua própria demagogia, por conta da sua hipocrisia. Então eu quero dizer para vocês do PSOL, parem de fazer o L. Parem de fazer o L. Parem de pedir para os seus munícipes fazer o L. Defenda a sua cidade que não tem esgoto. Defenda o seu povo que passa fome. Só está incentivando fazer o L quem continua mamando nas tetas do governo. Só está incentivando a fazer o L quem continua falando em defesa do povo, falando que o povo vai voltar a comer picanha, mas que estão aqui em Brasília, comendo nos restaurantes mais caros aqui de Brasília. Deputados do PT que muitas vezes eu vejo nos restaurantes mais caros comendo picanha, enquanto o povo passa fome e sede no Nordeste. Deputados do PT, alguns deles tendo contratos, acordos e tudo mais, enquanto seu povo está passando fome e dificuldade.
A própria Janja falando que defende o povo mais pobre, mas com sapato de 7 mil reais, bolsas de 15 mil reais. Chega de hipocrisia. Chega de hipocrisia. Chega de demagogia. Até quando você, povo brasileiro, vai ficar acreditando na conversa fiada do PT, do PSOL? Até quando você vai ficar pagando esse pato? Até quando você, povo brasileiro, vai acreditar nessa conversa fiada, enquanto o Lula compra sofá de 60 mil reais para o Palácio, enquanto seus ministros passeiam, fazem tour pelo Brasil com os aviões da FAB? Até quando você vai ficar sustentando essa mordomia do governo de esquerda? O socialismo é assim: pobreza para o povo, riqueza para a classe política que mama na teta do governo. Até quando? O pessoal não está aguentando mais, o Greenpeace não está aguentando mais. E até quando? Hoje é mais um projeto, mais um projeto. Na semana passada era outro projeto, na semana retrasada era outro projeto. O próprio Ciro está mostrando para vocês a situação com os precatórios. Até quando vocês vão assistir o povo passar fome e dificuldade para defender um governo demagogo e hipócrita? Chega! Fora Lula! Meu nome é Abílio. Deputada Bia Kicis, tempo de liderança da minoria. Eu vou te dar, se você tiver, não tem mais. Não tem como segurar isso. Presidente, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Sete Brasil. Quem é Sete Brasil? Os senhores se lembram da Sete Brasil? Uma empresa criada em 2010, tendo como proprietários bancos grandes como Bradesco, BTG Pactual, Santander, e tendo também fundos de pensão, não é? Como Petros, Previ, Funcef e a própria Petrobras. A atuação da Sete Brasil, ela era focada em gerir todos os processos relativos à construção dos navios sondas, na época lá da exploração do petróleo e do pré-sal. Em 2011 e em 2012, a empresa ganhou uma licitação da Petrobras para produzir, senhores, 28 navios sonda. Mas ela entregou somente 4. Ela foi contratada para entregar 28 e entregou somente 4. E existe uma ligação intrínseca entre a Sete Brasil e o Lula. Por isso que hoje, quando nós estávamos votando aí essa questão desses benefícios para a indústria, a gente tem que se recordar da história desse país, da história desse governo, da história do PT e do Lula. E aí não podia deixar de falar aqui da Sete Brasil. A ideia era criar mais um campeão nacional, do mesmo jeitinho que eles fizeram com os irmãos ali de Goiás, que se tornaram aí, né, o maior frigorífico do mundo. A Sete Brasil, então, estava ali para ser mais uma campeã nacional. Bom, a quantidade de sondas, tais quais a que ela teria que fazer aqui, só tinha 8 no mundo. Só 8. E ela estava ali com a missão de entregar 28 navios sondas. Bom, e aí colocaram uma série de restrições para beneficiar a indústria nacional. Então, as primeiras sondas teriam que ter 55% de itens fabricados no país. Depois, 65%. Aí a questão da proteção ao mercado interno, o que dá quando não é bem gerido? Bom, a fórmula do sucesso, deputado, estava garantido na época. Porque, veja bem, a reserva de mercado estava garantida em razão de exigências do conteúdo nacional, vendas garantidas por meio de contratos de até 28 sondas com a Petrobras e financiamento do BNDES, e tudo garantido com recursos públicos,
usando o Fundo de Garantia da Construção Naval. E aí, interessante, né, que o Lula, ele geria pessoalmente esses contratos. Lá do Instituto Lula, ele geria tudo como se presidente da República ainda fosse. Era impressionante, né? Mas faltava expertise aos estaleiros brasileiros, até mesmo para cumprir aquela cota dos 55%, ou que dirá ainda dos 65%. E aí o que aconteceu? A falência da Sete Brasil, como não poderia deixar de ser. E houve uma delação premiada do Palocci, que todos conhecemos. Sabe o que o Palocci afirmou? Vou até ler aqui. Abre aspas. Luiz Inácio Lula da Silva participou ativamente do comando político no projeto de contratação dos navios sonda de pré-sal, o qual atuava diretamente do Instituto Lula, onde despachava como se presidente da República ainda fosse. Consignas que, segundo afirma o colaborador, tal projeto tinha fins ilícitos, notadamente para desvio de recursos para financiamento de campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores. Olha que beleza isso tudo. Quais os problemas financeiros deixados pela Sete Brasil, pessoal? Dívida de 17 bilhões a seus credores, entre eles a Petrobras, estaleiros navais, fundo de garantia da construção naval, fundo de pensão da Petrobras, da Caixa, do Banco do Brasil, entre outros. As perdas nos cofres públicos em 2019, a Controladoria Geral da União estimava em 6,3 bilhões de reais a dívida da Sete Brasil com o Fundo de Garantia para a Construção Naval. Fundo 100% instituído com recursos da União e administrado pela Caixa Econômica Federal, ou seja, é prejuízo para o povo brasileiro, é prejuízo para os pobres coitados que dependem de um fundo de pensão, trabalhador dos Correios, trabalhador da Petrobras, todos eles que dependem do fundo tomando prejuízo. Ah, mas não para por aí não, porque o Lula já anunciou planos de voltar a financiar a indústria naval brasileira. Deputado Reinaldo Stefani, olha só. O Lula anunciou há semanas a nova política industrial que tem entre seus objetivos fomentar mais uma vez a indústria naval. O Mercadante, presidente do BNDES, já garantiu aí 2 bi que serão liberados para esse propósito. E mais uma vez os funcionários e aposentados dos fundos de pensão das empresas públicas e o cofre do Tesouro Nacional estão em perigo. Como acreditar em qualquer projeto que venha desse governo para favorecer isso? Queremos favorecer a indústria. Não querem favorecer a indústria. Não tem nem capacidade para isso. Querem favorecer os seus amigos. É o velho bando de volta. É o velho bando de volta para achacar o Tesouro Nacional. Não vão trazer emprego, não. Vão trazer prejuízo para os pensionistas, para os empregados. É isso que eles vão fazer. Porque já estão garantindo que o Lula já está anunciando a volta do programa naval. Não aprendeu com o passado? Ou gostou do que aconteceu? Gostou, porque foram beneficiados. E agora estão todos eles aí soltos, né? O judiciário garantindo que eles fiquem impunes, e estão de volta para continuar a desviar, roubar, mentir, enganar e prejudicar o sofrido povo brasileiro. E ainda de quebra, uma diferença do cenário de 2010, 2011, 2012, que agora a oposição ainda é perseguida e mal pode falar. Quando a gente abre a boca para falar, a gente sofre inquérito, a gente sofre investigações ilegais, parlamentares presos, caçados, porque estão falando algo que não interessa a uns e outros que se ouça. Mas estamos aqui para falar e vamos continuar lutando e votando contra qualquer projeto desse desgoverno que não seja para beneficiar o Brasil, que nunca é.